Olá, hoje é terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Operadoras de cartões de crédito poderão cobrar no máximo 100% de juros ao ano de quem não pagar o total da fatura. Medida começa a valer amanhã. E casas noturnas têm 6 meses para se adequar ao protocolo Não é Não, que protege mulheres vítimas de violência. E você vai conhecer um restaurante japonês que faz sucesso, mesmo entregando pratos trocados. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A partir de hoje até 1º de abril, os contribuintes com pendências com o fisco poderão quitar as dívidas tributárias sem multa nem juros. Começou o prazo de adesão ao programa Autorregularização Incentivada de Tributos, sancionada em novembro passado. O programa permite que os contribuintes admitam a existência de débitos, paguem somente o valor principal e desistam de eventuais ações na Justiça em troca do perdão dos juros e das multas de mora e de ofício e da não realização de autuações fiscais. Tanto pessoas físicas como jurídicas podem participar do programa, desde que confessem a dívida. E a partir de amanhã, as operadoras dos cartões de crédito poderão cobrar no máximo 100% de juros ao ano de quem não pagar o total da fatura. Ou seja, o restante não poderá exceder o valor original da dívida. Vamos conferir. Os juros do rotativo do cartão de crédito tiram o sono de muita gente. Entre os brasileiros inadimplentes, 55% têm dívidas no rotativo, o maior número desde 2020. Quem não consegue pagar o valor total da fatura no fim do mês, tem que dividir o restante e pagar as parcelas com uma taxa de juros que pode chegar a 450% ao ano. Mas a partir do dia 3 de janeiro, essa realidade vai mudar. As operadoras dos cartões de crédito poderão cobrar no máximo 100% de juros ao ano de quem não pagar o total da fatura. Ou seja, o restante não poderá exceder o valor original da dívida. Um alívio para muita gente, como a Maria Regina, que não conseguiu quitar o valor total do cartão, que passava de R$1.000. Ela só pagou 400 e a situação se complicou. Eu fiz o empréstimo, mas aí agora eu tenho que pagar o empréstimo e a fatura. As pessoas acabam utilizando porque elas não têm para onde correr. Então esse problema gera uma situação onde você cria uma situação muito perversa para a economia, porque você acaba queimando consumidores. Esses consumidores acabam caindo nessa situação e eles não conseguem mais sair. E não saindo não tem consumo não tem produção e por aí vai. A Federação dos Bancos afirma que o teto estipulado pelo Conselho Monetário não vai solucionar o problema de endividamento das famílias e que o comércio e quem mais precisa do crédito para consumir serão prejudicados. Determinar uma taxa de juros franco é como se fosse um tabelamento de preços, né? O governo está lá e falando, olha, não pode passar de tal valor. Agora, o que vai determinar de fato essa dinâmica tem a ver com as condições de mercado. Porque se, de repente, para o banco não foi interessante emprestar com uma taxa desse patamar para um cliente que já está numa situação muito difícil, ou seja, que ele entende que tem um risco de inadimplência maior, né? Os créditos vai secar. O consumidor pensa diferente. E a gente fica mesmo devendo pro resto da vida. Porque às vezes quando você não tem limite, né, vai só aumentando e aí você perde o controle e acaba se endividando cada vez mais. E a gente segue falando da pauta econômica. A previsão do mercado financeiro para o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, teve uma ligeira queda, passando de 3,91% para 3,9% este ano de 2024. A estimativa está acima do centro da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E para alcançar a meta de inflação, o principal instrumento é a Selic, a taxa básica de juros, que atualmente está em 11,75% ao ano. A previsão do mercado consta do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. E uma boa notícia, principalmente para enfrentar o calor do verão,
Neste mês de janeiro está mantida a tarifa verde nas contas de luz do Sistema Interligado Nacional. Ou seja, não haverá aumento de custo em praticamente todo o país. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as condições favoráveis de geração de energia permanecem favoráveis. E quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. E sobre o assunto, vamos conversar agora, ao vivo, com a advogada especializada em direito previdenciário, Maria Faioc. Maria, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Maria, as mudanças são boas? Quais são aí quando elas, na verdade, já começam a valer, na verdade, este ano, né? Já começaram a valer desde o dia 1º, né? Essas regras, essas mudanças acontecem sempre no dia 1º e elas vão perdurar aí até 2033, quando se esgotam aí essas mudanças das regras de transição que começaram lá em novembro de 2019 com a reforma da Previdência. As principais mudanças agora para 2024 não são tão boas porque elas pioram um pouquinho mais ali a concessão da aposentadoria. Por exemplo, quem quiser se aposentar por pontos, que é a soma da idade mais do tempo de contribuição do trabalhador, que é uma aposentadoria muito vantajosa, porque ela não tem fator previdenciário, ela não tem redutor, então geralmente é uma aposentadoria de valor mais alto. Esse ano, a partir do dia 1º, uma mulher, a soma da idade mais do tempo de contribuição, precisa resultar em 91 pontos. E para os homens, 101 pontos. Então, isso aí ficou um pouquinho pior, né? A pessoa agora tem que trabalhar mais. Outra regra que mudou é da aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta também na reforma da Previdência de 2019, e quem já estava contribuindo ainda pode se aposentar por tempo de contribuição, mas agora é exigido uma idade mínima, que agora, para as mulheres, é de 58 anos e 6 meses de vida, e para os homens, 63 anos e 6 meses de vida. Lembrando que, além dessa idade mínima, precisa também ter um tempo mínimo de contribuição, que para os homens é de 35 anos de contribuição e de 30 anos para as mulheres. Então, deu uma pioradinha, né? E isso vai mudando sempre no dia 1º de cada ano, até chegar em 2033, que finalizam todas as regras de transição. Então, podemos dizer aí que para quem pretende se aposentar agora em 2024, esses requisitos da aposentadoria, eles estão mais exigentes, digamos assim. Mais exigentes, né? Piorou um pouquinho, e é muito importante a gente esclarecer para o pessoal que está acompanhando e que está preocupado aí e já era contribuinte da Previdência, já era segurado antes da reforma da Previdência e está com dúvida, será que quando eu vou me aposentar, será que é só pela idade? Será que eu ainda tenho direito a essas regras de transição? É muito importante fazer um planejamento previdenciário, porque muitos trabalhadores, eles se encaixam em várias regras de transição. Né? Essa tem a de pontos, tem a do tempo de contribuição da idade progressiva, existem os pedágios. Então, é muito importante o trabalhador que já tinha um tempo razoável, um tempo bom de contribuição, principalmente quem contribui acima do teto, fazer essas simulações para descobrir em quais as regras ele se encaixa e também para poder escolher, porque muitas o valor é melhor que a outra. Né? Por exemplo, a regra dos pontos, o valor é muito mais alto. Então, às vezes, é importante fazer esse planejamento, porque o trabalhador ele pode adiar um pouco a aposentadoria, mas receber muito mais, e a gente sabe que essa aposentadoria, né, ela é eterna, ela não só corta realmente com óbito, e muitas vezes ela vira pensão ali para os familiares. Bom, a gente está entendendo aqui, né, Maria, que essas novas regras, elas não são tão benéficas, digamos assim, para o trabalhador brasileiro. Mas para quem contrata, para o empresário, para o empreendedor, principalmente para o micro ali, para o pequeno empreendedor, que são os responsáveis pela grande maioria de geração de empregos diretos e indiretos nesse país. Quais há desvantagens, há vantagens para esses empresários, para esses empreendedores?
Olha, porque na verdade o custeio da previdência, né, vem do patrão, do empresário, uma parcela ele paga ali a contribuição previdenciária, uma outra parcela é descontada desse trabalhador e o governo também entra com a parte dele. Então, a carga tributária está se mantendo. Então, com relação a isso, não vai mudar nada. Já vai ser a mesma dos anos anteriores. O que preocupa um pouquinho, que você me fez agora é, lembrar, é que muitos empresários, muitos microempreendedores, muitos autônomos, pessoas que estão ali empreendendo, às vezes se esquecem dessa parte da contribuição previdenciária e só vão lembrar disso lá na frente, na velhice, quando já é muito tarde. Então, é muito importante essas pessoas entenderem que elas precisam aderir ao sistema, apesar do sistema ser obrigatório, hoje não existe uma fiscalização tão grande. Muitos empresários, microempreendedores, autônomos acabam não recolhendo o INSS, porque justamente a carga tributária é tão grande, ele precisa pagar ali a parte do empregado dele para ele não ter problema, ele acaba deixando a dele para depois. E isso no futuro é muito ruim, porque vão ser pessoas que às vezes no futuro vão depender da assistência social ou vão viver com uma aposentadoria muito baixa, vão ali acabar caindo um padrão, né, de vida. Então é muito importante ter essa consciência, fazer a contribuição e fazer o planejamento para que no futuro aí não tenha problemas na hora da aposentadoria. Então, nesse caso aí, para essas pessoas, para esses empreendedores, principalmente ali para os micro e para os pequenos, é fazer ali uma previdência privada. Também, né? Além da previdência do INSS, que hoje a gente sabe, né, que ela perde muito poder de compra, porque com o passar dos anos, quem ganha acima do salário mínimo, o aumento que o governo dá de aposentadoria acaba causando um desequilíbrio, porque ele é menor realmente ali das inflações e tudo mais. Então, é importante quem tiver condições de, paralelamente, fazer uma contribuição em previdência privada ou investir em algo que no futuro te dê uma renda. Tem muita gente que opta, por exemplo, por aluguel, né? Então, é importante ter esse plano B, ter algo paralelo e não depender só da aposentadoria, porque a gente sabe que, com o tempo, ela perde o poder de compra. Maria, para quem está em casa nos assistindo, para quem ligou a televisão neste momento, eu te pergunto, qual é a melhor regra para quem pretende se aposentar, seja agora em 2024, seja nos próximos anos? Olha, hoje, enquanto nós estamos na transição da reforma da Previdência, que são essas regras de transição que vão terminar em 2033, é a regra dos pontos. Aquela que você soma a sua idade, mais um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens, e o resultado dessa soma tem que dar 91 para as mulheres e 101 para os homens. Hoje, ela é a mais vantajosa, é onde a pessoa perde menos, né, ali, valor de aposentadoria. Ou se não, né, quem não for ali se aposentar nas regras de transição, vai se aposentar bem lá na frente, aguardar, que é a regra atual, que é 65 anos de idade para os homens e 62 anos de idade para as mulheres, com no mínimo 15 anos de contribuição. E tentar fazer contribuições altas, elevadas e por muito tempo, porque quanto mais tempo você contribui e maior o valor da sua contribuição, vai ser maior ali o valor lá no futuro da sua aposentadoria. Por isso da importância de se planejar, de fazer esse planejamento, fazer simulações, seguir ali o que foi determinado para você alcançar o objetivo da aposentadoria ali sonhada. E para quem ainda tem dúvidas, Maria, o importante é sempre buscar aí um especialista, um advogado especializado em direito previdenciário, né? Sim, sempre buscar ajuda especializada. Se não tiver ali na sua região, procurar diretamente o INSS, tomar muito cuidado com alguns sites, muitas mensagens, pessoas caem em muitos golpes, principalmente agora, nessa época de festas, muitos aposentados, muitos trabalhadores que procuram informação acabam caindo em golpes. Então, tomar muito cuidado com isso. Procurar sempre advogado especialista, de confiança. Ficou com dúvida, entrar no site da OAB para verificar se a pessoa é realmente advogado ou não, pesquisar o nome desse profissional, ou, não conseguindo alguém, sempre ir diretamente no INSS. E o que você falou é muito importante, né, Maria? Principalmente para o empreendedor que muitas das vezes esquece, né, de recolher, né, fazer esse recolhimento, né, para que ele possa sim ter aí um futuro, né, mais tranquilo, mais garantido, né? É fazer esse recolhimento para que ele de fato não se surpreenda lá na frente, né?
Isso é muito importante porque, infelizmente, né, o empreendedor brasileiro, o autônomo, né, aquelas pessoas que trabalham por conta, que estão ali se sacrificando com tantos impostos, ele acaba deixando de lado, né, a sua própria previdência para poder arcar com os impostos, custos do seu negócio. Mas, não, infelizmente, a regra chega, a conta chega lá na frente, né? Quando vem ali a velhice, o momento que a pessoa precisa, isso faz uma falta tremenda. E hoje a gente vê, né, eu já vi vários casos, por exemplo, de pessoas que eram empresárias, eram empreendedores e acabam caindo na assistência social, procurando benefícios assistenciais ali na terceira idade, justamente por não terem conseguido ali contribuir. Perfeito. Maria Faiocchi, advogada especializada, especialista em direito previdenciário. Eu quero aqui imensamente agradecer pela sua aula aqui para os nossos telespectadores, para os nossos empreendedores e agradecer sua participação conosco ao vivo nesta edição do Jornal do Empreendedor, segunda edição. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada e um ótimo ano aí para vocês, viu? É isso aí. Restaurante dos pedidos errados. Você acha que é possível um estabelecimento fazer sucesso com esse nome? É o que a gente confere agora na tela. Sim, é possível. O restaurante fica em Tóquio, no Japão, e só contrata garçons e garçonetes com demência. A ideia é promover a conscientização sobre a doença que afeta a memória. O projeto do japonês Shiro Oguni é conhecido pelos clientes fazerem seus pedidos sem saber como vai chegar à mesa. Em 6 anos de existência, o restaurante já ganhou vários prêmios. E no próximo bloco, novo valor do salário mínimo vai incrementar a economia do país em quase 70 bilhões de reais. Eu conto rapidinho, não sai daí, eu volto já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo para todo o Brasil. O saque aniversário já está disponível a partir de hoje para os cotistas nascidos em janeiro. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória. A Caixa Econômica orienta o resgate por meio do aplicativo FGTS. A operação não tem custo. E o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, avaliou o impacto do reajuste do salário mínimo na economia do país. De acordo com a entidade, 59,3 milhões de pessoas têm rendimento com referência no salário mínimo. Com o novo valor, que desde ontem está em R$ 1.412, a renda anual terá um incremento de 69,9 bilhões. E a arrecadação tributária deve aumentar em 37,7 bilhões. E nós preparamos um calendário com alguns destaques de feiras e eventos para o primeiro semestre do ano. Confira! Já neste mês de janeiro tem a Coromoda, Feira Internacional de Calçados, Confecções e Acessórios, que entra na edição de número 50. Será entre os dias 22 e 24 no Expo Center Norte, em São Paulo. Em fevereiro tem a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins, de 19 a 22 no Transamérica Expo Center, também em São Paulo. No mês 3 do calendário, será realizada a Expo Franquias Nordeste, entre os dias 21 e 23 no Shopping Rio Mar, em Recife, Pernambuco. Em abril, um dos destaques é a São Paulo Fashion Week, nos dias 11 e 12 no São Paulo Expo. No mês seguinte, um destaque é a Feira Brasileira do Varejo, que vai durar 3 dias na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fechando o semestre, tem a ABF Franchise Expo, de 26 a 29 de junho, no Expo Center Norte de São Paulo. Estabelecimentos como casas noturnas, casas de espetáculos e boates terão 6 meses para se adequar ao protocolo Não é Não para caso de constrangimento e ofensa às mulheres. A lei,
que foi sancionada pelo presidente Lula na semana passada, prevê a disposição de pelo menos uma pessoa na equipe apta a atuar em caso de indício de violência contra a mulher. Ela deve proteger a vítima, afastá-la do agressor, chamar a polícia e colaborar com as autoridades. Os números de telefone da Polícia Militar e da Central de Atendimento à Mulher devem estar em locais visíveis. Ano novo, novas expectativas. É natural que quando um novo período se inicia, as pessoas comecem a fazer planos e até mesmo aquelas típicas promessas que muitos fazem e poucos cumprem. No entanto, para empresas, o processo é bem diferente. É necessário planejar ações e metas, investimentos e ainda projetar cenários para os objetivos serem alcançados. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com minha xará, Bruna Bonner, coluna Guia Empreendedor. Bruna, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigada. Feliz ano novo a todos do canal Empreender. Início de ano é isso mesmo, né, Bruna? Momento de planejamento das ações e de estabelecer aí metas e os caminhos a serem alcançados, independentemente do tamanho do negócio, né? Isso mesmo. Na verdade, esse momento de planejamento deveria ter acontecido lá em dezembro. Mas, como para alguns mercados o mês de dezembro é o mês que mais se compra e aí não há tempo para fazer esse planejamento, alguns comércios usam o mês de janeiro para fazer o planejamento do ano seguinte. Então, ainda estamos em tempo. Com certeza. E como a gente fala, e quando a gente fala em planejamento, né, Bruna, vem o planejamento orçamentário. Qual a importância dele para o negócio? Bom, a importância dele é crucial para você não ter surpresas durante o ano. Um planejamento orçamentário, ele serve como norte, ou seja, ele é o guia para você saber onde você pode gastar e quanto você pode gastar. E como que a gente faz isso? Primeiro, você precisa ter noção do quanto você gastou no ano passado e em quê? Fazer uma análise de custos e despesas é o que possibilita você planejar o próximo ano, pois a partir dessa análise você vai olhar o que você pode, quais linhas você poderá economizar, quais linhas você pode colocar mais dinheiro e você vai se basear naquele fluxo de gastos para você ter um fluxo de gasto parecido no ano seguinte. Não se pode ter surpresas não previstas. Isso pode sim quebrar o seu negócio. O empreendedor, de fato, ele precisa estar atento à realidade econômica do negócio dele, né, Bruna? Exatamente, Bruno. Não se pode ser aventureiro, né? Tem que ser corajoso. O empreendedorismo carece de coragem, porém não aventura. O que eu quero dizer com isso? O planejamento precisa fazer parte do seu dia a dia. E eu gosto até de falar que é importante você revisar o seu orçamento mês a mês, para que você tenha sempre em vista que não tem nenhum custo ou despesa explodindo, ou seja, passando do previsto, e aí que você só vai descobrir meses depois, quando você já está sem fluxo de caixa. Isso é a pior das notícias que você pode ter. Se você está olhando mês a mês e descobre que algum custo ou despesa está saindo mais alto que o previsto, é o tempo que você precisa para diminuir alguma outra linha de custo ou despesa ou entender por que aquele custo ou despesa está dando tão alto. Por isso que eu digo, planejamento é o que vai fazer você permanecer no negócio por anos e anos. Então, como ainda há tempo, vamos dar aquela dica ou deixar aquelas dicas rápidas ali, práticas para quem está em casa nos assistindo, para o empreendedor. Abrir o caderno ou abrir o Excel, sejamos práticos, e colocar quanto você gastou no ano que passou. Repete esse custo e despesa fixo que você vai ter para o próximo ano
e entenda o quanto você pode gastar. Não saia gastando sem previsibilidade. Perfeito. Dicas valiosas dessa especialista do Guia Empreendedor, Bruna Bonner, minha xará. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigada e até terça que vem. Até mais, até lá. E o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. Outras notícias às 7h30 da noite com Camila Xavier. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.